Terceiro dia, essa série, a Bíblia que o sistema nunca leu. E a gente dizia que Satanás então jogou a ofensa, né? Ofendeu. O homem já era semelhante a Jesus, ele só ainda não tinha consciência, porque para ter consciência ele tinha que ter clareza de que era Jesus e tinha que ter comido, né? Da árvore, né? Da árvore da vida. E ele não provou da árvore da vida, que estava ali no centro, né? Que era a principal no jardim. Mas ele provou justamente daquela que ele achou pelo ofendido que ele teria o conhecimento e seria então por si só semelhante. E no jardim, quando Jesus criou o homem, ele colocou o homem para o homem andar com ele, ter intimidade, crescer, aprender. Então o homem, certamente, ele estava crescendo, ele não estava totalmente pleno no seu conhecimento no jardim. É como uma criança. Jesus criou o homem e colocou no jardim para ter intimidade com ele e ir aprendendo dele. Então, no meu coração tem isso, que ele ia aprendendo de Jesus ao ponto de decidir, porque sempre é a escolha, ele nunca tirou, ele deu livre-arbítrio, o homem escolheria, com conhecimento e intimidade, comer da árvore da vida. Só que a sagaz serpente antecipou, o homem não estava maduro, estava ainda incerto da sua identidade e veio gerar ofensa no coração do homem, para o homem fazer essa escolha que ele fez, de comer da árvore do conhecimento. Ele já era, né? É. Ele já era semelhante, mas ele não tinha consciência. É. E essa consciência é na intimidade, no andar. Isso. E nem hoje nós temos no provar. É que é a nossa vida hoje com Jesus. No comer, no se alimentar, que ele vai se tornando consciente. É. Que coisa poderosa, né? Então, veja que quando é que a gente recupera? Quando é que a gente se torna de novo, né? Semelhante? Onde é que está a nossa identidade? Já que tanto tem se falado de identidade. A nossa identidade está em Jesus. Nos tornamos semelhantes quando a gente nasce de novo, né? Quando o próprio Jesus vem e ele nos devolve esse espírito, o próprio espírito dele, essa luz que Adão perdeu, né? A vida. E a gente se torna... Só que nesse momento... nós voltamos ao estado do Éden, sim, mas ainda de forma mais poderosa. Porque a diferença é que, ou melhor, aquilo que é igual é que no jardim o homem estava em Jesus, assim como agora nós estamos em Jesus. Porém, ele não tinha provado. Então, essa é a diferença que nos torna ainda, que nos deixa num estado ainda mais poderoso do que o homem no Éden. Sim. Porque a gente tem consciência de que é Jesus. E a gente se alimenta dele todos os dias. Que poderoso, né? Poderoso. A Bia fala muito dessa consciência. E a diferença não está entre... É aqui que há a diferença. É aqui que há a sabedoria, né? Aqui é a sabedoria, como o texto às vezes fala. Que não é sobre ser realmente. Não é sobre aquilo que já é, mas é ter consciência de que já é. Já é. É saber no íntimo, no coração, que as coisas são. Que você é, ó a camiseta aí mais uma vez, né? Que você é, que você tem e que você pode, por causa dele. Essa clareza, isso muda tudo. Verdade. Então agora voltando aqui no lance da ofensa, Bia, já que a gente está estudando junto aí de uma forma bem informal, devagarzinho também para o pessoal aí acompanhar todo o nosso processo de compreensão, né, de revelação. Percebe que nunca foi, e aqui que é o ponto, pessoal, nunca foi sobre obediência. Nunca. O que aconteceu foi a ofensa. Ofensa. O homem recebeu uma ofensa do ofendido. E aqui é que muda todo o entendimento. Aqui é que a gente começa
ler a palavra, ou melhor, deixar que a palavra nos leia. E que a palavra também leia o texto escrito para a compreensão, através de nós mesmos. Obediência surgiu na mentalidade humana, surgiu na mente adâmica. Quando é que o senso errado de obediência surge? Na mente ofendida. Uma mente ofendida vai olhar para a sua situação e ele vai transferir a responsabilidade para o outro. Então ele vai dizer assim, ó, eu tô nessa situação porque ele me tirou do jardim. Eu comi, eu tomei uma decisão independente e ele não gostou. E ele me excluiu. E assim, ele me tirou. Só um parênteses assim, ó, que a ofensa sempre ela joga a responsabilidade pro outro, começa ali. Que Adão, ofendido, jogou para Eva a culpa, foi a mulher que tu me deste, que ele fez. Aí a Eva jogou para a serpente. Então é uma coisa assim, ó, a gente tem que entender. O ofendido sempre joga a responsabilidade pro próximo. Nunca assume a sua responsabilidade. Isso. Parênteses aí, porque eu achei exato. E aí, na hora de escrever o texto, quem que está escrevendo o texto? Moisés, né? Moisés. E Moisés é um desse que tem a mentalidade adâmica. Porque nasceu em Adão a mentalidade de obediência por causa da ofensa. Então o ofendido vai dizer assim, ó, ele me tirou. Ele me tirou porque eu tomei uma decisão independente e ele me excluiu. Ele me tirou. E esse pensamento foi... Geração em geração. Foi de geração em geração e foi se seguindo. É por isso que em Romanos 5, Paulo vai dizer que a morte reinou, no verso 17, ó, Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, né? Olha aí. No 14 ele vai dizer, ó, reinou a morte desde Adão até Moisés. Olha aí. Porque Moisés é a representação da lei. Sim. E não somente em Moisés como pessoa, como época ali, mas como representação da lei, a lei durou até Jesus. Então percebe que esse pensamento, e aí pessoal nós vamos clarear isso, né? Vamos desenvolver aqui um pouquinho sobre isso aí. Essa ideia de que Deus está querendo a nossa obediência para merecermos alguma coisa, até mesmo a graça. Quando o pessoal fala que graça é favor imerecido. E graça não é favor imerecido. Reduzir graça a favor imerecido também é olhar para a nossa condição. Mas nós vamos chegar lá. Uma coisa de cada vez, né? Então, olha só. Durou até Jesus e, por incrível que pareça, deveria ter terminado em Jesus. Esse senso de obediência. Mas, por não conhecer o amor revelado em Jesus, a verdadeira palavra, e apenas ficar na Bíblia, ficar na letra, esse pensamento ainda, mesmo falando de Jesus, achando que conhecem Jesus, esse pensamento de obediência, de merecimento, de justiça própria, né? De obediência à lei para merecer uma bênção, um favor, ou uma cura, ou uma bênção, ele ainda continua até os dias de hoje. E é por isso que nós estamos trazendo essa série, essa minissérie, a Bíblia que o Sistema Nunca Leu, porque o mundo precisa saber disso. E a gente continua na próxima aula.